Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cultura Bíblica, a série que coloca você em contato com a cultura das Escrituras, sem dogma, sem puxar sardinha para religião nenhuma. Eu sou Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica, sou também psicanalista e queria hoje falar com vocês sobre um tema bastante interessante que aparece lá em Êxodo 23, capítulo 23, versículo de número 15. Diz assim: Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão fermentado, nem deixem que a gordura da minha festa fique durante a noite até a manhã seguinte. E aí fica aquela questão: por que que não se oferecia pão fermentado durante o sacrifício, quando se fazia o sacrifício no tabernáculo ou no templo? Quando a gente pensa na festividade dos ázimos, isso fica bastante evidente, bastante claro. Mas por que nas outras festas? O que que tinha a ver? E aí muita gente, influenciada por conceitos religiosos, acaba pensando assim: é porque fermento significa pecado. E isso já é uma leitura mais homilética, já é uma leitura mais interpretativa e bem posterior. Na verdade, a ideia original não era bem essa. O mesmo motivo que levava o povo a não deixar a gordura da festa até a manhã seguinte era a razão pela qual não se oferecia sacrifício com um pão fermentado. Para você entender, nada melhor do que uma imagem, então nós vamos pular aqui para o próximo slide, primeiramente, para que a gente possa compreender melhor. Então, pensa no ciclo do pão. Então você vai lá, pega o trigo, mistura com água, eles já faziam isso, né? Ou então a cevada, enfim, algum grão, mistura lá com água, faz aquela massa, né? E aí você deixa a massa descansando. No último episódio, nós falamos um pouquinho, né, sobre a questão do remanescente da massa antiga, enfim, né, o tempo que leva para levedar, mas independente do tempo, o que acaba acontecendo? A massa ela vai crescer. E aí, cresceu, ficou aquele pão bonito, você vai assar, né? Mesmo se você não assar, isso aqui vai acontecer, né? Então a massa ela cresce, vira isso daqui e em seguida, né, ela embolora, né? Obviamente porque os mesmos micro-organismos que levedam, eles também vão estragar a massa com o tempo. E o que acabava acontecendo? A cultura semita é uma cultura muito visual, muito de observar, né, fisicamente, visualmente as coisas. Então eles percebiam que a levedura, aquela levedura que tornava o pão fofinho, o pão gostoso, ela na verdade estava deteriorando a massa, né? Então a massa ela ia se deteriorando até que uma hora ela estragava de vez, né? Ou seja, qual era a ideia? Né? A ideia era que o pão levedado, né, a massa levedada, como ela estragava, né, depois de um tempo, então o fermento aqui, lembrando que quando a gente fala de fermento, estamos falando do fermento biológico, né, aquele inclusive que você tem os micro-organismos presentes até no ar. Se você mistura trigo com né, água e deixa lá um tempo, a massa vai crescer sozinha, mesmo que você não coloque, né, o fermento biológico. Tá? Não estamos falando de fermento químico aqui, isso não existia na cultura deles. Então, esse fermento, se você colocasse em excesso ou se você deixasse muito tempo, a massa estragava. Então, o fermento está associado à corrupção e à mortalidade. Então, o que acontecia? Na Bíblia hebraica havia uma preocupação, já que o templo, o tabernáculo, eles eram moldados de acordo com a cultura daquilo que se fazia nos palácios dos reis, até mesmo a estrutura, a infraestrutura do templo, do tabernáculo, eu falo isso nas minhas aulas, lembra a dos palácios, né? Nós temos registros aí arqueológicos de tendas egípcias, palácios egípcios, tendo a mesma estrutura funcional. Então, a ideia era, você não vai oferecer para uma dignidade, para uma pessoa importante, para um rei, por exemplo,
comida estragada. Isso seria, no mínimo, um desleixo, né? Se não uma afronta àquela autoridade. Então a ideia era exatamente essa: você não oferecer algo desleixado ou algo corruptível, né? Algo que poderia estragar, você não oferecer isso ao Eterno, você não oferecer isso no templo, né? Então, óbvio, a partir daí, depois, né, as religiões criaram, vamos dizer, o conceito de associar isso ao pecado por conta da ideia de uma corruptibilidade, né, do pecado. Ok, eu não estou dizendo aqui que isso está errado, tá? Apenas nós estamos num passo anterior falando de um pensamento básico, tá? E o pensamento básico era esse: eu não vou oferecer algo corruptível, né? Algo que tem a ver com uma coisa que pode estragar, né? Então, para a gente refletir, para além daquela metáfora óbvia, né, do pecado, o que a gente pode pensar? Como é que a gente pode refletir sobre esse elemento, né, do sacrifício sem fermento? A ideia de que aquilo que você for fazer para o Eterno, dentro do que faz sentido para você, do que você se compromete a fazer, dentro da sua cultura, dentro do seu jeito, da sua maneira, faça de coração pleno, não faça de uma forma desleixada, não faça oferecendo algo mais ou menos. Seja o que for que você oferecer, faça o seu melhor. Melhor fazer menos e fazer bem feito do que fazer mais e fazer de qualquer jeito. Bom, temos aqui então, depois dos slides do pão, né, a nossa bibliografia de costume, o Brown Driver Briggs, e também a IVP Bible Background Commentary, que vocês já estão habituados que eu utilizo em algumas aulas, né? E como o bom trabalho é o trabalho com referências bibliográficas, também as imagens vêm de fontes diversas. Eu utilizei o Google Imagens, né? Aqui estão as pesquisas que eu fiz, né? Bread dough, a massa do pão; round bread, o pão redondo, né? E moldy round bread, né? Que é o pão, o pão já embolorado, né? Para a gente poder ver aí o ciclo do pão. Se você gosta de materiais de qualidade, se você gosta do nosso material que não tem um viés religioso, mas que busca o conhecimento acadêmico, que busca algo mais voltado para a exegese bíblica, então você pode receber os nossos materiais, ser avisado dos vídeos através de um dos nossos canais que está no site monoteísta.org/canais. E para apoiar o nosso trabalho, não deixe de apoiar o nosso trabalho. Apoie o nosso trabalho, uma vez que a gente não tem nenhum outro tipo de renda ou monetização que não seja o seu apoio. Então, faça a sua parte, retribua. Se você recebeu um ensinamento de qualidade, gostou do ensinamento, então retribua através do nosso Pix, aqui, universomonoteísta@gmail.com. Assim também você ajuda a gente a fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até o próximo episódio de Cultura Bíblica.